Shalom, que a paz do Eterno esteja sobre cada um de nós. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre o ímpio, o pecador, o escarnecedor. Vamos falar também sobre o laço do passarinheiro. Vocês vão ver que quando diz no Salmo 91 que Deus vai te livrar do laço do passarinheiro, não está falando de Satanás. O passarinheiro é alguém que quer colocar você dentro de uma gaiola, prender você. É um sistema religioso, muitas das vezes corrupto, né? Vamos falar também sobre o ladrão, que veio para matar, roubar, destruir. Você vai ver que Jesus não está falando do diabo. Ele está falando da liderança religiosa, porque esse ladrão, quando ele vir o lobo, que é o diabo, ele foge. Foge porque não tem amor das ovelhas e ele é mercenário, só faz as coisas a troca de dinheiro. Então, no Salmos 1 diz assim, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, o ímpio não é a pessoa que está no mundo. O ímpio está dentro da igreja. É um falso profeta que usa da Bíblia em benefício próprio. Por isso, você não pode seguir o conselho deles. O pecador, aí esse já está no mundo. Jesus veio para os pecadores. Ele nunca ouviu o evangelho. E o escarnecedor é aquele que já ouviu e não quer seguir. Então, no Salmos 1, ele faz distinção de 3 tipos de pessoas: o ímpio, o pecador e o escarnecedor. Prova que o ímpio é um falso profeta está aqui em Jeremias 5, do versículo 26 ao 31, que diz assim: porque ímpios se acham entre o meu povo. Então, os ímpios estão entre o povo de Deus, andam espiando, como espreitam os passarinheiros. Eles espiam você, visando prender você na gaiola deles. Por isso que ele, porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando, como espreitam os passarinheiros, armam laços, apanham os homens. Qual gaiola cheia de pássaros, assim as suas casas ou as suas igrejas estão cheias de dolo. Dolo é engano. Por isso se engrandeceram, com títulos eclesiásticos, de bispos, apóstolos, e se enriqueceram, se enriquecem à custa dos irmãos que não lê Bíblia. Versículo 28, Jeremias 5, versículo 28 agora: engordaram-se, estão nédios, também excedem o limite da maldade, não julgam com justiça a causa dos órfãos, para que prosperem, nem defendem o direito dos necessitados. E a verdadeira religião, Tiago 1, 27, é cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Jeremias 5, versículo 29 agora: acaso não hei de trazer castigo por causa dessas coisas? Diz o Senhor Deus. Ou não hei de vingar-me de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda tem se feito na terra. Olha o versículo 31, olha só, presta atenção. Jeremias 5, versículo 31. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam o meu povo por intermédio deles, e o meu povo assim o deseja, ou seja, o povo aceita. Como assim? Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam o povo por intermédio deles. Por quê? Existem a hierarquia dentro das igrejas. Tem o líder máximo, geralmente ele é um bispo, um apóstolo, E aí tem os pastores menores. Então, o sacerdote, que é o líder máximo, ele domina o povo de Deus por intermédio dos pastores menores. E o povo aceita, porque a vontade de Deus é o próprio Deus guiar os seus passos através de Cristo, que é a palavra. Por isso que a Bíblia diz: só há um Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus. Jesus é quem? Ele é o verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o cavaleiro de Apocalipse 19, o nome dele é a palavra de Deus. Mas aí o povo está igual a 1 Samuel 8. O próprio Deus guiava a nação de Israel através do profeta Samuel, e aí o povo pede um rei. Aí Deus fala: eles querem um rei, tudo bem, sem problemas. Mas já avisa aí o que vai acontecer. Medita lá na sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 8. A mesma coisa hoje. O próprio Deus, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, o próprio Deus quer guiar você, que só existe um Deus e um só mediador, através do Samuel de hoje, que é o Cristo, que é a palavra. E Deus faz habitar em você hoje o Espírito dele, e é o Espírito Santo de Deus que te convence do juízo, da justiça e do pecado, mas ele convence através de Cristo, que é a palavra, e você não tem a palavra, e aí você fica seguindo os falsos profetas, os ímpios. E aí você acaba caindo no laço do passarinheiro. Então, irmãos, você precisa entender que a salvação é individual. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Jesus disse em Mateus 23: ninguém na terra vocês chamem de vosso mestre, nem de vosso guia, porque só um é vosso mestre e vosso guia, que é o Cristo. Todos vocês são irmãos. Os irmãos não conseguiram entender isso ainda.
pastor, bispo, isso aí não é título eclesiástico, é função no corpo de Cristo, onde todos nós somos irmãos, onde o maior vai servir o menor. E não é isso que a gente vê hoje no sistema religioso. Por isso que Deus chama eles de ímpios, diz que você não pode seguir o conselho deles e fala para você meditar na palavra, para você sair do laço do passarinheiro. Como disse aqui, Jeremias 5, versículo 26, diz assim, porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como espreitam os passarinheiros, armam laços, apanham os homens. Assim como uma gaiola cheia de pássaros, assim as suas casas, as suas igrejas estão cheias de engano. Por isso se engrandeceram e se enriqueceram. Então, lembre-se, salvação individual, pastor, bispo, apóstolo, não é título eclesiástico, é função no corpo de Cristo, onde todos nós somos irmãos, onde o maior vai servir o menor. E qual é a missão de um verdadeiro pastor? Primeiro que Deus diz em Jeremias 3, que ele vai dar os pastores segundo o coração dele. Então, pastor é segundo o coração de Deus, não é formado em seminário teológico, para apacentar o povo dele com ciência e sabedoria na palavra. Aí quando você vai para Efésios 4, ali está sendo confirmadas as palavras de Jeremias capítulo 3. Que quando Jesus levanta um apóstolo, um pastor, um evangelista, ele levanta querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Até que todos cheguem à unidade da fé, uma fé única, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Como você chega ao pleno conhecimento do Filho de Deus? Jesus não é o verbo, não é a palavra? Quando você chega ao pleno conhecimento da palavra, para que você não seja levado em nenhum vento de doutrina. E aí o Espírito Santo de Deus consegue te convencer e te guiar. Essa é a missão do verdadeiro pastor, aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Aperfeiçoar onde? Na palavra. De forma que você se apresente diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, porque Deus quer te usar, irmão, como instrumento poderoso nas mãos dele. Mas como Deus vai te usar se você não tem a palavra guardada na tábua do seu coração? Porque se o Espírito Santo nos convence do juízo, da justiça e do pecado através da palavra, se você não tem a palavra, como Deus vai te convencer e vai te guiar? Por isso Davi diz no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, e o ladrão que veio para matar, roubar, destruir? É o diabo? Não é, irmão. Leia João capítulo 10, versículo 8. Jesus diz, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ele está falando da liderança religiosa. Aí no versículo 9 ele diz assim, eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Então Jesus, ele é a porta, você tem que entrar por ele, ele é o verbo, ele é a palavra. Mas de onde ele está mandando você sair? Porque nesse lugar não tem a pastagem. A pastagem é o quê? É a palavra. Nem só de pão verá um homem. O alimento da ovelha é a palavra. Aí ele vai dizendo no versículo 10 agora. O ladrão, que é o mesmo do versículo 8, não está falando do diabo, está falando da liderança religiosa. O ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Te mata porque não te dá pastagem. Te rouba, não deixa você cumprir a verdadeira religião. Nós vimos aqui em Jeremias 5, né? Eles não, no versículo 28, engordam-se, estão nédios, também excedem o limite da maldade, não julgam com justiça a causa dos órfãos para que prosperem, nem defendem o direito dos necessitados. Então, eles vêm para te roubar, porque não deixa você cumprir a verdadeira religião, Tiago 1,27, que é cuidar do pobre, da viúva, do necessitado, e vem para te destruir, porque você é destruído por falta de conhecimento. Então, ele que deveria ser o anjo da igreja, anjo é mensageiro, né? Para ajudar você a se apresentar diante de Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra, muitas das vezes ele não sabe nem para ele mesmo, né? A prova que esse ladrão, né, não está falando do diabo, é porque esse ladrão, ele é mercenário, só faz as coisas em troca de dinheiro. E quando ele vir o lobo, ele foge. Aí o lobo vem e arrebata as ovelhas. Ele foge porque ele não tem amor das ovelhas. Então, nós precisamos sair da tradição religiosa e começar a ler mais a Bíblia, acreditar no que está escrito, não no que a religião ensina. Por isso a importância de você assistir nossos livros, daí a importância de você ler esse livro, Revelando Mistérios da Bíblia, vai te ajudar a entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, na regra correta de interpretação, onde a própria palavra responde todas as questões. O livro é em e-book, né? A gente pede uma pequena contribuição para o crescimento do nosso ministério, mas se você não puder contribuir, não tem problema, você vai receber o livro assim mesmo. Anota aí o zap,
é DDD 24 98837 6471. Já te peço para você dar o seu like se você gostou do vídeo, se inscrever em nosso canal e faça algum comentário, qualquer comentário que seja. O YouTube vai entender que o vídeo foi relevante para você e vai divulgar esse vídeo para outros irmãos. Então, espero que você tenha entendido que o ímpio não é a pessoa que está no mundo. O ímpio é um falso profeta que usa da Bíblia em benefício próprio, por isso você não pode seguir o conselho dos ímpios. Você não pode se deter no caminho dos pecadores, porque as pessoas que nunca ouviram o Evangelho estão no mundo. E não pode se assentar na roda dos escarnecedores. São aqueles que já ouviram o Evangelho, mas não querem seguir, ainda faz escárnio com a palavra. Vocês viram que quando diz no Salmo 91, para que Deus vai te livrar do laço do passarinheiro. O passarinheiro não é o diabo, o passarinheiro é o falso profeta, que quer botar você dentro da gaiola dele. Por isso, volto a repetir, Jeremias 5, versículo 26, porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como espreitam os passarinheiros, armam laços, apanham os homens. Então, eles ficam observando e através das falsas campanhas, do falso evangelho, que falam aquilo que você quer ouvir, não que você de fato precisa ouvir, eles, através das campanhas, prendem você na gaiola deles. E aí você fica ali andando em círculos, né? E nunca vai chegar ao pleno conhecimento da verdade. Então, e o ladrão que veio para matar, roubar, destruir, Deus não está falando ali do diabo, está falando do falso profeta. Só você ler João 10, do versículo 8 em diante. Jesus vai estar dizendo: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. É esse ladrão do versículo 8 que é o mesmo do versículo 10, quando ele disse que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. E Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que é esse ladrão que só faz as coisas em troca de dinheiro, que não tem amor das ovelhas, quando ele vir o lobo, ele foge. Então não pode esse ladrão que veio para matar, roubar e destruir ser o diabo, porque quando esse ladrão ele vir o lobo, quem é o lobo? O lobo é o diabo, ele foge. Então o diabo foge do diabo? Não faz sentido, entendeu? Então por isso precisamos sair da tradição religiosa e passar a examinar melhor as escrituras, né, para ser convencido pelo Espírito Santo e ser guiado pelo próprio Deus. Que Deus possa abençoar você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.